Esporte Terê. Esporte Terê FM. Ele tá por aqui já, tá tudo certo, Felipe gravando. Fale. Tá valendo. Ontem Tudo certo? eu dei mole, tudo certo. Gente, só pra entender, é porque é o seguinte, quando você escuta a gente aqui no rádio, Sim. a gente também está gravando esse quadro pra que ele saia na Terê FM TV. Isso. Entendeu? Então a gente tem que dar um comando de gravação. Eu preciso dar esse comando. Esse é do antigo ainda, não vai automático não. Tem Esse que... ele não aceita, é que nem a Alexia, né? Vai no comando de voz. Grava, gravando. né? Gravando Não. aí pra TV? Deve até conseguir, mas não tá configurado, pelo menos. Pode ser, né? No mundo moderno. Mas enfim, é isso. Então, assim, tá tudo certo. E Felipe já tá prontinho aqui. Estamos pra gente falar aqui. de esporte. O que temos para hoje, quinta-feira? Aninha, hoje temos muitas coisas, né? Ontem novidades. tivemos rodada, né, do Campeonato Carioca, hoje continua a rodada. Mas falando de ontem tivemos o clássico dos milhões, né? Ana, ia te chamar de Zeca. Tá falando mal de mim em algum lugar aí. Não, ainda não. Então, tivemos o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 até num que jogo de amplo domínio do Flamengo. O Flamengo... E foi aquilo mesmo que você falou? A maioria foi titular e tal? Pior é que foi. Eu achei que mesclaria mais. É. Assim, a maioria foi elenco principal. Ali a gente pode discutir quais serão titulares durante a temporada e quais vão ficar no banco de reservas. Assim, mas do elenco principal, só um jogador, ou melhor, do elenco sub-20, só um jogador fez parte desse jogo de ontem, jogou como titular, foi o Daniel Salles, inclusive foi improvisado na lateral esquerda, porque o Alexandre não tinha condição de jogar o jogo inteiro. Felipe Luiz falou na coletiva. Mas o Flamengo, desde o começo do jogo, surpreendeu, porque o Flamengo tem bem menos tempo que o Vasco de treinamento, de pré-temporada. O Vasco tem quase mais de 15 dias. O Flamengo tinha só 9 dias. E todo mundo achando que o Flamengo viria muito abaixo fisicamente. O Flamengo mostrou que está muito bem fisicamente e conseguiu dominar o Vasco o jogo todo. Que bom. Sobretudo no segundo tempo, claro, o Vasco teve um jogador expulso aos 4 minutos do segundo tempo. Inclusive o Diniz reclamou muito disso. Mas o Flamengo dominou o primeiro tempo também, onde os dois times estavam completos e na teoria era pro Vasco ter se sobressaído. Talvez a estratégia do Diniz tenha sido segurar até o segundo tempo para poder pegar um Flamengo mais cansado e tentar daí para lá dominar o jogo, só que o Flamengo não deu brecha pro Vasco. O Vasco teve até duas boas chances, uma bola na trave com o Andrés Gomes, que estava no jogo, deu impedimento, só que como não entrou a bola, não tem VAR, o VAR não avalia. Então não dá pra dizer se fosse gol, se valeria ou não, né? Não teve nenhum replay assim tão claro. Mas... E teve uma bola do GB que... Vou te dizer que o Ryan fez falta. Se fosse ele, tinha feito gol, seria 1-0 Vasco ainda no primeiro tempo. Mas o Flamengo parou no Léo Jardim. Ficou 1-0 graças ao Léo Jardim desde o primeiro tempo, defendendo muito. Inclusive, depois, logo após essa bola na trave, o Flamengo teve uma chance que o Jardim fez uma bela defesa. Muitas defesas. O Jardim foi o cara do jogo, a meu ver. Foi o destaque do jogo e... graças a ele, o Vasco saiu, digamos assim, na boa, né? Perdendo por 1-0. Inclusive, ele falou que não é terra arrasada, é início de temporada, tem muita coisa pra acontecer ainda, e a verdade, o Vasco tá se reforçando ainda. Só comecinho ainda. Sim. O Felipe Luiz comemorou a vitória, né? Ele destacou que o time foi bem, mesmo tendo pouco tempo de pré-temporada. Ele disse que o elenco sabe o que fazer, né? Vem treinando há muito tempo, né? O Felipe Luiz que... eu nem me lembro quem foi o último técnico que completou um ano inteiro no Flamengo. O Felipe Luiz tem mais de um ano no comando do Flamengo. Ele falou que tem há mais de um ano que o Flamengo já treina nesse mesmo modelo, né, nesse mesmo estilo de jogo. E isso ajudou. O fato de ter mantido a base também do time campeão também ajudou. Agora é só treinar, porque... era o que o Felipe queria fazer desde o começo, né? A princípio o Flamengo não queria mandar os principais jogadores para esse jogo, mas não teve escolha. Só para ilustrar esse clássico, Ana, o Vasco não vence o Flamengo desde o Carioca de 2013. Contando com o jogo de ontem, são 13 jogos sem vencer o Flamengo. São 9 vitórias e 3 empates. Esse que é histórico do clássico até do momento, né? Se for botar no Campeonato Brasileiro, desde 2015 o Vasco não vence o Flamengo. Pô, tempo, hein? Tem muito tempo. Então, assim, complicado, né? Complicado. Ainda falando do clássico, o Diniz falou na coletiva lá que a expulsão do Barros criticou muito o juiz, né, na verdade, porque ele é ruim. Falou que a expulsão do Barros foi sem sentido, foi ridícula, que o lance não teve força excessiva nem risco de lesão.
Assim, eu concordo, discordando de certa forma. Eu acredito que o critério pro futebol brasileiro, principalmente no ano passado, a gente viu muito isso, o critério de arbitragem no futebol brasileiro é ridículo. Isso é ridículo, é absurdo, porque o que vale pra um não vale pra outro. No ano passado a gente viu um lance muito parecido do Carrascal, em que ele acaba pisando também no jogador do Bragantino e não é expulso. Aí a gente vê uns lances muito mais assintosos por parte do Palmeiras e os caras não foram expulsos também. Aí o critério, na regra, pisou, o pé não encostou no chão, tocou direto na perna do jogador, o pé inteiro, expulsão direto, sem cartão amarelo, sem nada. E foi o que aconteceu ontem. Não achei que o Barros pisou de forma proposital, só que tá na regra. Se tá na regra, cabe a interpretação do árbitro. Ele decidiu que foi um pisão para expulsão e tá na regra. Tem que falar, não tem como reclamar. Ele poderia ter escolhido, pelos critérios do ano que a gente viu de alguns juízes no ano passado, ele poderia ter escolhido não expulsar, mas ele decidiu expulsar. O Diniz também afirmou que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo do que o Vasco, que era o momento que o Vasco estava completo. Então, assim, difícil falar que o Vasco... Realmente as coisas não aconteceram pro Vasco ontem. O Vasco teve uma finalização, a do Andrés Gomes não conta, porque ele estava impedido. O Vasco teve uma finalização, o Flamengo teve 30. Mais de 30, na verdade. Então, nossa, assim, foi muito discrepante. Foi muita diferença, realmente. O Flamengo teve um amplo domínio. Parou no Jardim e na sua pontaria, que não estava das melhores. É só um começo de temporada. Assim, o Flamengo é muito, 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 muito promissor. Promissor não, né? É uma realidade. Mas o Flamengo o Flamengo é superior, campo, assim. O Vasco ainda tá... em campo, né? Com a técnica, sim, foi, com a arrumação do jogo. Foi sim. O Flamengo... é um time que, assim, parece que mais uma temporada vai ficar na parte de cima das tabelas e brigando pelos campeonatos, porque realmente, pelo menos nesse jogo de ontem, mostrou muito, deixou o torcedor, todo mundo muito otimista. Vamos falar um pouquinho de mercado, rapidinho? Sim. Do Flamengo e do Vasco. O Flamengo, parece que hoje apresentou oficialmente uma proposta aí ao West Ham pelo Paquetá. A proposta aí, a gente tem valores, o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros fixos, mais de 218 milhões de reais e mais 5 milhões de euros em bônus. Então a proposta é na casa dos 40 milhões de reais, óbvio que pode ser que não chegue aos 40 se o Paquetá não bater as metas. Eu acredito que essa oferta foi para sentir o West Ham. Dizem que o Flamengo tem 3 ofertas guardadas lá, até onde pode chegar, que é o máximo do Flamengo, a última, né? Seria o máximo. Deve ter feito essa proposta para ver qual seria a resposta do West Ham, como o West Ham receberia, e até para poder fazer a segunda oferta, né? Agora é aguardar, esperar o West Ham responder. E o Vasco, a gente comentou ontem que o Vasco fechou com o Inestrosa e que o Ryan estava muito próximo de sair. No Vasco, o Brenner tá acertado. O Vasco contratou o centroavante Brenner. Era um pedido do Diniz. Ele gosta do jogador, ele quer contar com o jogador, é um atacante de mais mobilidade, era o que ele queria. O Vasco vai contratar o Brenner por 5 milhões de euros, mais de 31 milhões de reais. Vai levar 70% do jogador só, o Dinese fica com o restante. E o Brenner vai assinar com o Vasco até o fim de 2029 e aguardado aqui no Rio no final de semana já, para poder fazer exames e tudo mais, assinar contrato. Contratação fechada. Sim, ser anunciado. Aninha, ontem teve rodada, o Botafogo também jogou ontem, também estreou o time principal. O Botafogo também vinha jogando com o time sub-20. E venceu por 1-0 aí o Volta Redonda. Teve muita estreia no Botafogo, né? O Botafogo estreou o time principal, estreou o treinador que chegou novo, né? O Martin Anselmi, e estreou um novo sistema de jogo com 3 zagueiros. Na verdade foram 3 laterais, né? Tanto o Ponte, né? Mateu Ponte e o Alex Telles jogaram um pouco mais recuados, né? O Vitinho saiu um pouco mais. Trocavam, né? Mas o sistema, assim, em campo era formado por 3, seriam 3 zagueiros, mas escalados estavam 3 laterais. Esse estilo de jogo, o técnico que coloca pra aquele jogo. Ele que define a formação. Ele que define a formação. O Botafogo não costuma jogar assim. Uhum. E é um novo sistema, tá sendo Deu implementado. certo, né? Deu certo, venceu, assim, é um começo de trabalho, óbvio. Então, assim, o treino é uma coisa. Treino é treino, jogo é jogo, já dizia o grande. Agora... O time começou um pouco inseguro, né? Cedeu um pouco de chances para o Volta Redonda, mas conseguiu aos poucos ir se acertando durante o jogo e saiu com a vitória, né? O Botafogo ficou com muita posse de bola. O Martin Anselmi falou sobre isso, ele considerou positiva aí a atuação do time, ele disse que ficou contente com a forma que os jogadores executaram, tudo que eles treinaram durante a semana, a pressão, a recuperação de bola, né? E destacou que o time conseguiu fazer tudo que ele ensaiou nos treinos, né? Embora tenha começado um pouco seguro, o time conseguiu implementar o que ele pediu, então isso já é um bom ponto, né?
Sobre o mercado da bola, eu vou falar junto Botafogo e Fluminense, porque são juntos. Elas conversam, se né? confundem. Sim. Se entrelaçam. E o Fluminense joga hoje. O Fluminense fecha a rodada aí pros grandes do Rio, hoje, às 9h30 da noite. Vai jogar contra o Nova Iguaçu lá no Estádio Luso Brasileiro. Provavelmente vai marcar aí o primeiro jogo que o Fluminense vai utilizar titulares, né? Os jogadores considerados titulares, né? Do elenco principal, daquele segundo grupo. A gente falou que lá no início da semana que o Fluminense ia passar a usar os dois grupos treinando juntos, tanto o grupo de início de Carioca quanto o grupo principal. E isso aconteceu durante a semana e muito por isso se acredita que o Fluminense já vai começar com os titulares hoje, até para dar rodada, porque no final de semana tem Fla-Flu, tem clássico. Então, assim, nomes como Fábio, Martinelli, Canóbio, praticamente certos de jogar. A gente tem uma provável escalação aqui que eu acredito que tenha mudanças, que é normal de ter. Do Flamengo eu falei isso e aconteceu ao contrário. Flamengo não bateu não, não? Eu errei. Errou? Eu achei que o Flamengo é muito mais mesclado. O Flamengo só usou o lateral esquerdo. O lateral, né, improvisado lá, o Daniel Salles. Salles. O time principal mesmo. Não. Então eu que acertei, você errou. Nesse caso aqui, a escalação que eu tenho é praticamente o time titular, mas com algumas mudanças. Sim. Vamos ver, a provável escalação é a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René, Martinelli, Lúcio Acosta, Ganso, Matheus Reis, Canóbio e Everaldo. Então, aqui só o Matheus Reis seria da base e estaria mesclado. Eu acredito que alguns nomes não devem jogar aqui. O Ganso voltou agora de lesão. Tá treinando, mas voltou agora de lesão. Poupado, né? Deve ficar. Talvez fique no banco e entre, entendeu? Assim, também não sei se pelo tamanho do desafio o treinador interino vai... Interino não, né? O auxiliar do Zubeldia vai mandar a campo 2 meia armadores, né? Porque Lúcio Acosta e Ganso não são marcadores. São 2 meias de ataque, digamos assim, né? Então, eu acredito que ele não vá com os dois, que vai ser um ou outro. Esperar aí as cenas dos próximos capítulos. O treinador só é obrigado a liberar o Cubeiras lá, ele só é obrigado a liberar a escalação 1 hora antes do jogo, então só teremos especulações prováveis por enquanto, e o nosso achismo, né? Mas eu acredito que o Fluminense não vá de cara, de força total. Vamos esperar pra ver se dessa vez eu acerto, né? Que do Flamengo eu errei tudo. Tá bom. Aninha, falando de mercado de transferências tanto pro Botafogo quanto pro Fluminense, ontem, momentos antes do jogo, o Savarino comunicou à direção do Botafogo que não ia mais jogar pelo Botafogo, que ele inclusive pediu para não jogar, para não ser relacionado, porque ele queria que ele estava se acertando com o Fluminense, né? A gente até já falou sobre essa negociação, que estava só esperando o Savarino chegar no Brasil e tal. Ela deu uma esfriada, né? Ficou em banho-maria, digamos assim, e agora, por decisão do Savarino, ele pediu para deixar o Botafogo para seguir para o Fluminense, e deve ser retomada aquilo que estava acordado antes. Entre os clubes já estava tudo certo, só faltava mesmo o aval do Savarino. Ele decidiu dar ontem, antes do jogo. Inclusive o Anselmo falou sobre isso, que o Botafogo só tem que ter jogador que quer jogar lá e tudo mais, né? Assim, o clima do Botafogo deu uma estremecida, não só por isso, por outros motivos. Inclusive o Barbosa falou que quer renovar com o Botafogo, zagueiro, que é um dos pilares do time, mas que tem propostas de time de fora, de outros times, né? Então, assim, o Botafogo precisa se acertar para acertar a casa, né? Não adianta, né, contratar, segurar o jogador, fazer acontecer, isso tá tudo bagunçado. Precisa mesmo se acertar. Lógico. Mas a negociação deve levar aqueles moldes que já estava tudo certo entre os clubes, né? Que era o Botafogo cede o Savarino pro Fluminense, o Fluminense dá uma grana, mais o volante garoto, o Wallace Davi, e fica assim o negócio. O Botafogo vai receber um troco na troca e o Savarino segue pro Fluminense. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas já tá tudo certo. O Savarino comunicou, o Martim Anselmo falou na coletiva pós-jogo, então é isso. Então tá concretizado. O Botafogo perdendo um dos caras que foi muito importante, tanto na campanha do título de 24, como nos outros anos aí pro Botafogo. Né? Sim, faz parte. Fazer o quê? Faz parte, é isso aí. Por hoje é só? Por hoje é só. Então tá, muito Se tiver qualquer novidade, a gente fala amanhã. Amanhã tem mais. Sexta-feira tem mais esporte com ele, Felipe Valeu, Abreu. Aninha. Valeu. Tchau. Esporte Terê FM.